Obediência imediata. Exemplos na Bíblia. Hoje eu quero falar com você sobre algo que faz toda a diferença na nossa vida espiritual: a obediência imediata. Muitas vezes nós até ouvimos a voz de Deus, sabemos o que Ele quer de nós, mas demoramos para obedecer. Ficamos questionando, racionalizando, tentando entender tudo antes de dar o passo de fé. Mas na Bíblia, vemos homens e mulheres que obedeceram sem demora. E foi exatamente essa atitude que trouxe grandes milagres, crescimento espiritual e transformação de vida. Hoje eu quero te mostrar 3 exemplos poderosos para que você seja inspirado a obedecer a Deus hoje mesmo, sem hesitar. Porque cada minuto que adiamos é um minuto que nos distancia do propósito que Ele já preparou para nós. Então, vamos juntos mergulhar nesses versículos e aprender com esses heróis da fé. O primeiro exemplo que eu quero te mostrar está em Gênesis, capítulo 22, verso 3. A Bíblia diz que quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, seu filho amado, ele se levantou de madrugada no dia seguinte e foi cumprir o que Deus havia ordenado. Perceba que Abraão não ficou adiando. Ele não disse: vou esperar uns dias para ver se Deus muda de ideia. Ou, vou orar mais um pouco para ter certeza. Não. Ele se levantou cedo, preparou tudo e foi obedecer. Sabe, às vezes Deus fala conosco sobre algo que precisamos abrir mão, perdoar, mudar ou entregar, mas ficamos enrolando, como se o tempo fosse diminuir a dificuldade. Mas a verdade é que quanto mais rápido obedecemos, mais mostramos que confiamos no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Abraão confiava tanto que sabia: se Deus prometeu algo, Ele mesmo vai cumprir, mesmo que seja de um jeito sobrenatural. Isso é fé verdadeira. O segundo exemplo está em Mateus, capítulo 4, verso 20. Jesus estava andando à beira do mar da Galileia e viu Pedro e André pescando. Ele disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E o que diz o texto? Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Eles não pediram para Jesus esperar até venderem o peixe do dia. Não disseram: Senhor, deixa eu organizar minha vida antes. Eles simplesmente largaram as redes e o seguiram. Isso mostra prioridade. Jesus se tornou mais importante do que o sustento, do que a rotina, do que qualquer segurança humana. E às vezes Deus também nos chama para sair da zona de conforto, para deixarmos aquilo que nos dá segurança, mas que está nos impedindo de viver o propósito completo. Obediência imediata é dizer: Senhor, eu confio que se o Senhor está me chamando, é porque já preparou tudo o que eu vou precisar no caminho. O terceiro versículo é impactante. Está em Atos, capítulo 9, verso 18 a 20, na conversão de Saulo, que se tornou Paulo. Depois que Ananias orou por ele e recuperou a visão, a Bíblia diz que imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele se levantou e foi batizado. Depois começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Olha que tremendo! Paulo não ficou pensando: precisa estudar mais antes de começar a falar de Jesus. Não, ele obedeceu imediatamente, porque entendeu que o encontro com Cristo transforma a vida de tal forma que não tem como ficar parado. Quantas vezes nós recebemos algo de Deus e ficamos guardando só para nós, não é verdade? Paulo foi batizado imediatamente e começou a pregar imediatamente, porque quem entende o amor de Deus quer espalhar esse amor ao mundo sem perder tempo. Esses 3 versículos nos mostram que a obediência imediata é fruto de confiança plena em Deus. Abraão obedeceu porque confiava que Deus era fiel para cumprir suas promessas. Pedro e André obedeceram
porque viram em Jesus alguém digno de seguir sem hesitar. Paulo obedeceu porque entendeu que Jesus é o Senhor e Salvador e nada mais importava. Hoje eu quero te perguntar: o que Deus está pedindo de você que você está adiando? Talvez seja perdoar alguém, talvez seja começar algo que Ele colocou no seu coração, talvez seja largar um relacionamento que te afasta de Deus. Não adie mais, obedeça hoje, porque a obediência imediata abre portas que a demora só fecha. Amém? Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo e se inscreva no canal para receber mais mensagens como essa. Que Deus te abençoe e te dê força para obedecer sem hesitar, porque os planos dele são perfeitos.